denunciar, de não estar protegida, de ficar insegura nessa questão. Então, é para divulgar os canais de denúncia e para promover uma rede de apoio, porque as mulheres, depois que denunciam, elas têm uma rede de apoio. Isso é importante elas saberem. Os tipos de violência. A gente tem 5 tipos de violência, que são a violência física, que é aquela violência que deixa as marcas. Mas não é só esse tipo de violência que a gente tem. A violência sexual, que é qualquer ato sem a mulher, né? A psicológica, então, qualquer conduta que cause dano emocional e diminuição da autoestima, ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos e crenças. Isso, a psicológica, eu acho que toda mulher, eu acho que já sofreu, principalmente antigamente, mulheres mais antigas de outras gerações, era muito isso. O lugar de mulher era engano, moral, qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria à mulher. Isso também é uma violência. E a patrimonial, qualquer conduta que configure redução, subtração, destruição parcial ou total dos seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens e valores e direitos. É muito importante a gente saber esses tipos, porque muitas vezes a gente nem sabe que existem essas outras violências e a gente vive ou conhece pessoas que vivem esse tipo de violência e nem sabe que é o tipo de violência. Aqui tem alguns canais de denúncia, que é o Disque 180, tem o aplicativo de direitos humanos do Brasil, dá para baixar o aplicativo e registrar suas denúncias de forma prática e segura também. E tem a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, que é para registrar as denúncias e informações sobre a violação dos direitos. Em caso de emergência, 190 para ligar para a polícia militar. Eu acho que é interessante também a gente pensar nessa questão da denúncia, porque tem outros. Muitas vezes a mulher está em situação de risco, né? E aí vai ligar no 90 para falar com a polícia e o cara já vai impedir essa ligação de continuar acontecendo. Então, existem meios, códigos também pelos quais vocês podem falar. Então, por exemplo, recentemente viralizou um vídeo de uma mulher pedindo uma dipirona da polícia. E aí o cara conseguiu medir o grau de violência, perguntando, de quantos miligramas é dipirona? Me diz que é de 100 miligramas se tiver a violência menor, ou se tiver muito sério, muito grave, já é de 1000. Aí a mulher informou o endereço que seria para a entrega da dipirona e a polícia chegou na residência e conseguiu prender o agressor. Tem um aplicativo também, se treina. E foi até numa palestra que a gente fez no passado, no Horizonte, foi falado sobre esse aplicativo. Então, o aplicativo vem camuflado no celular, não necessariamente ele é um aplicativo de denúncia. Até no Magalu, no site do Magalu, tinha na época para você fazer a denúncia. Se você estivesse passando por algum caso de homicídio, né, para você fazer a denúncia. Rede de apoio, segurança pública, da rede de apoio imediata, a saúde que oferece atendimento médico, psicológico, pesquisado às vítimas, e assistência social, que proporciona acolhimento, moradia temporária e suporte socioeconômico, dependendo da parte. Aí as meninas podem dizer um pouco melhor, né? E a prevenção. Então, por que é importante a gente trabalhar isso? Para a gente romper esse ciclo, oferecer autonomia, proporcionar oportunidade para a mulher para as suas vidas de independência, reintegrar socialmente, apoiar a inserção das vítimas na sociedade, na comunidade, trabalhar para uma sociedade onde todos tenham os mesmos direitos e respeito. A gente sabe que a mulher vem construindo seus direitos, né? Aí tem muitas coisas para a gente construir, muitas coisas. Já melhorou bastante, mas a gente ainda tem uma caminhada longa aí pela frente para ter os direitos iguais. Está longe, né? Está muito longe. A Mara até pode falar um pouquinho mais. A gente tem alguns dados, assim, de que não há muito tempo atrás, né, a mulher era considerada apenas um ser humano real, assim, né? Que a gente não tinha direito de viajar sem uma autorização.
Não tinha direito de votar, não tinha direito de fazer absolutamente nada sem uma autorização. E até 2022, não faz muito tempo, né? Faz 3 anos, a mulher é impedida de fazer uma anqueta tributária sem autorização do marido. Então, por exemplo, se a mulher não tinha marido, ou se a mulher queria fazer uma anqueta tributária e o marido não queria autorizar, ela era impedida de fazer, né? Então, ela não podia nem cuidar, não tinha autonomia sobre o próprio corpo dela, né? Não que a gente tenha muita, mas assim, tinha ainda menos do que a gente tem agora. Eu também vou falar, não coloquei ali, mas eu acho muito importante, os ciclos de violência. Então tem as 3 fases. A primeira fase é a tensão da relação, é onde os conflitos começam, surge a identificação com ameaças, xingamentos e exaltação. Depois tem a fase 2, que é a explosão. A tensão transborda, promove agressões físicas, violências, e as violências começam. E aí depois o agressor vai para a fase 3, que é a fase de lua de mel, onde ele se arrepende. E aí o autor da agressão se mostra arrependido e procura o perdão da mulher. E aí a mulher fica, ele se arrependeu. Ela sempre acha uma forma de... A culpa foi porque ele estava estressado no trabalho, a culpa foi porque ele brigou no trânsito. Nunca, por algum motivo, ele é uma pessoa. Então sempre procura um motivo. E esse ciclo de violência da primeira fase pode durar anos, dias ou meses. Vai ter sempre essas fases. E para sair desse ciclo, tem pessoas que não conseguem sair, infelizmente. Tem pessoas que, com o apoio da família, apoio de outras pessoas, conseguem. Então, se você conhece, se você passa por isso, procure ajuda, procure alguém, ou ajude essa pessoa a sair desse ciclo. Por isso que agosto é tão importante a gente trabalhar esse tema, porque a gente não falava antes, não era falado. Tantas mulheres passando por tudo isso, né? E é isso, gente. É importante pensar nessa questão. Eu já escutei muito aquela coisa de ela tinha ganhado. Então ela continua com o marido, ela está com ela ontem e hoje já está de novo com ele. E é justamente por conta desse ciclo da violência que a Ju falou que isso acontece, né? Porque aí o marido explode, começa uma tensão, ele explode, depois ele tem aquela fase de nossa, desculpa, eu estou super arrependido, eu não queria ter feito isso, eu fiz por causa disso, eu fiz por causa daquilo. E a mulher já está fragilizada, porque a violência física é uma das violências que ela sofrendo, né? Quase sempre hoje tem violência física, também tem violência psicológica, às vezes também tem violência moral, patrimonial. A física eu acredito que seja a ponta do iceberg, né? É quando assim, já dá para ver de fora. E aí, então, a gente lembra disso, né? Que a mulher ela já está sob uma violência psicológica, ela já está fragilizada, ela não está ali porque ela quer, ela está ali porque ela realmente não consegue sair. Ela realmente acredita que aquilo ali é pontual, que aquele caso vai durar e eles vão conseguir viver a história que ela idealiza, né? Que ela tem na cabeça dela que eles viveriam. Só um dado interessante, triste. 13 mulheres são assassinadas por dia no Brasil. A cada 1h30, uma mulher morre no Brasil por causa das violências. Isso é muito triste. O Brasil é o 5º país com mais mortes violentas no mundo. É muito triste a gente saber isso. Então, eu acho que com essa campanha da Agosto Plaza, desde 2022 a gente vem trabalhando. Eu espero que realmente isso diminua, porque é muito triste ver o número de mulheres que sofrem. A gente vê tanto no jornal, esses dias mesmo, o homem que deu vários socos na mulher no elevador. Quantas reportagens aparecem por dia na TV? É que a gente tem assistido em canal assim, mas no Jornal Nacional mesmo aparece, gente. É muito triste a gente ver esse tamanho de tantas mulheres sofrendo. E essa questão é uma coisa, eu li uma notícia muito triste ontem, que me abalou bastante. Uma mãe foi assassinada na frente das filhas dela, dia 19 de agosto. Ela levou 15 marteladas na cabeça, na frente das filhas, pelo marido que não queria se separar dela. E ela foi
precisamos nos reunir para combater esse tipo de violência. Os homens também que estão aqui presentes precisam também ouvir esse tipo de informação para se conscientizar. Porque os homens estão perdendo medo de matar a gente, de assediar a gente, de falar besteira, de escrever coisas na internet da gente. Né? A gente precisa se reunir para combater isso. Por que eu estou falando isso para vocês? Todo mundo conhece uma mulher que já sofreu violência, mas ninguém conhece uma agressor, porque os homens não protegem, eles negam, um protege o outro, defende o outro. Então, por isso que é importante a gente ter esse tipo de evento, a gente falar sobre essa temática, para conscientizar as mulheres. É isso. E a sociedade também, né, ela tende a escutar mais quando ela vem falando. Então, por exemplo, a gente vê recentemente, não sei se foi aqui, chegou a ver o cara que falou da violência, do abuso, da corrupção, da abuso das crianças. Existem vários coletivos de várias pessoas, existem várias mulheres que sempre falaram disso. E justamente só quando um homem aborda o tema é que as pessoas dão atenção. E assim é, por exemplo, quando uma mulher está falando sobre uma violência que ela sofreu, se o cara virar e falar que ela sofreu aquela violência, ela vai ser muito mais legitimada do que se for uma mulher falando, né? Tipo, e não só isso, né? A gente é tão vista como menos que você vê, por exemplo, em reportagens onde acontece um incidente, um crime, né? Quando duas mulheres estão viajando, elas estavam viajando sozinhas. Então você fala, duas mulheres estavam viajando, não, mulheres viajando sozinhas. Agora, se ela está com um homem, é um casal viajando, não é um casal viajando sozinho, né? Já tem um homem, tem um indivíduo ali, né? E só para, sei lá, para curiosidade, né? Para a gente também ter ainda mais essa noção de quanto os nossos corpos, né? A nossa existência ainda tem uma certa importância, ainda é desassistida, não é tão cuidada como a gente acha. A pena para abuso sexual, por exemplo, é menor do que a pena para venda de maquiagem falsificada. Então, assim, se você vende maquiagem falsificada, você tem de 10 a 15 anos de reclusão. Se você abusa sexualmente uma mulher, são de 8 a 10. É a metade, né? Então, assim, bem preocupante também nesse sentido, por isso que os homens se sentem nesse direito, né? Porque se o abuso sexual são 8 a 10 anos, eu imagino que a agressão física deve ser ainda menos, né? E aí, imagina só se o cara não vai sentir a vontade, sabendo que primeiro vão cuidar da mulher. Porque vão falar, mas se foi abusada, que não está abusando, se foi agredida, por que foi agredida? Mas o que ela estava fazendo? Certeza que estava traindo o marido, né? E aí ela tem o direito de ser agredida, mas se o marido trai ela, e ela agride, aí começa não, porque precisava ter a lei João da Penha. Quem não escutou essa? Né? A lei João da Penha. Alguém já viu homem sendo assassinado por causa de separação do casal? Eu nunca vi, assim, não acredito que exista, mas eu vi. Então, mas é da Iosa, né? Marina, a da Iosa lá, a mulher do dono da Iosa. Não, mas isso eu tô falando, tipo assim, ela é acusada até hoje, ninguém despeja. Então, se ela é rotulada, e ela fala assim, é muito engraçado, eu ser rotulada, sendo que ela me mata todo tempo. Exatamente. Aí, tipo assim, virou. E aí virou um furor em volta da Elise, né? Elise Matsunaga. Ela virou todo um furor em volta da Elise, mas eu não entendi, ela era agredida, inclusive. Vítima de violência. Assim. E aí, nossa senhora, o demônio, né? E quando é ao contrário, a gente está tão acostumado, é tão normalizado, que ninguém fala nada, é mais um caso, e é isso, tá tudo certo. Eu queria até perguntar para as meninas da assistência social se vocês querem falar referente à parte da assistência. Eu acho que é importante assim, pensar que a base de tudo isso que a gente está falando é a base do sistema machista, né? Eu acho que é importante nomear certas coisas, né? Acho que dentro até do movimento feminista, né, foi importante na luta para que as coisas mudassem, ter essas nomeações e conseguir pontuar isso, né? Outra coisa que vocês falaram também é importante a gente nomear é a situação do feminicídio, né? A gente conseguir chegar nesse lugar de denominar que a mulher morre porque ela é mulher, né? A gente tem essa característica, né? A gente